Vamos lá, vamos para o nosso outro arquivo PHP, né? Se vocês forem trabalhar realmente com o Android aí e quiserem utilizar um banco de dados para web, como esse banco de dados MySQL, você tem que entender bem aí, né? Tem que saber utilizar o PHP e, obviamente, o MySQL. Então, não tem como você fugir, vamos dizer assim, do PHP, porque é ele quem faz a intermediação do software com o banco de dados, com o MySQL. Aqui eu vou criar, então, um campo login, né, um arquivo login, só para que nós possamos, então, inserir as informações nele de comparação ou verificação. O que seria isso? Por exemplo, quando eu estiver desenvolvendo aqui o meu aplicativo, eu vou ter um campo, né, de texto aí para o usuário poder entrar com texto. Então eu tenho que verificar se aquele campo de texto ali, se o que foi digitado naquele campo de texto ali é realmente o nome do usuário que contém dentro do meu banco de dados. E o arquivo que vai fazer para mim essas verificações vai ser esse arquivo aqui de login. Então eu vou abrir ele com o botão direito, abrir com o bloco de notas, e ele tem o mesmo código do outro porque ele foi uma cópia, obviamente. Eu não quero que ele tenha esse mesmo código. Vou fazer aqui algumas modificações nele. Vou deixar somente os blocos PHP e o require pegando a minha conexão mesmo, porque eu preciso de ter a conexão ativa para começar a testar aqui. E vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada usuário, que vai receber o mesmo valor, né, do usuário que eu tenho no banco de dados, só para poder então aqui agilizar um pouquinho. Vou criar uma variável chamada senha, que também recebe aí o mesmo valor que eu tenho lá no meu banco de dados para senha, se eu não me engano é 123. Isso mesmo, perfeito. E vou aqui trabalhar com a minha variável carry, né, que é a minha SQL carry. Eu chamo ela disso, geralmente é esse nome que se dá para a variável que carrega o comando, né, o comando MySQL, que geralmente ou é um insert, ou é um delete, ou é um select, como é nesse caso aqui, para que ele possa selecionar. Então, seleciona para mim, né, nesse caso aqui, a minha tabela, no caso aí, de usuários. Então, poderia estar utilizando aqui o select, né, name from TP usuários. Então, perfeito. Só que aqui não é name o campo lá, né? É nome no meu caso. Só verificar aqui. Por isso que é ruim, às vezes, a gente trabalhar com algumas coisas em inglês e outros campos em português. Então, sempre tem que estar conferindo. Então, selecione para mim o campo nome, ok, da minha tabela de usuários, que é TB usuários, o nome ali está correto. E aqui eu vou criar uma condição no próprio campo, tá? Joia read, onde o meu campo usuário, ele receber, então, para isso eu coloco aqui o like, ele receber, ou vamos dizer assim, o conteúdo dele seja igual ao que existe na minha variável usuários. Para colocar a variável, você não pode só fazer isso aqui não, tá joia? Para informar que é essa variável. Você vai colocar ela entre aspas simples. Todas as vezes que você precisar chamar uma variável dentro de um comando, né, carry, dentro de uma execução carry, ou seja, delete, ou seja, select, ou seja, insert, como foi na outra, você precisa chamar essa variável PHP dentro de uma aspa simples, dentro de um bloco aspa simples, senão ele coloca, ele dá erro depois. Só que eu não tenho que testar, não tenho que verificar somente o meu campo usuário, eu tenho que verificar também o meu campo senha. Então, se o meu campo senha foi igual o que tem aqui na minha variável senha, que é o que está aqui acima, aí ele faz então para mim, né, ele vai fazer essa conexão. Então, depois aqui de senha, coloco o ponto e vírgula para fechar a instrução do select aqui, né? E no final você vai fechar aspas do início e outro ponto e vírgula. Cuidado, porque eu estou colocando aqui senha, estou colocando usuário, porque foi esse nome que eu coloquei aqui na minha tabela. Esses são os nomes das tabelas. E aqui eu também vou ter os nomes, né, das variáveis que eu fiz ali. Então foi a mesma coisa, só que com o cifrão antes ali. Tome muito cuidado com essas instruções. Tendo feito isso, ele está verificando, então, poxa, o nome de usuários aqui, ele tem que bater, né, com o nome de usuário da tabela, na verdade, tem que bater com essa variável aqui. E o campo senha lá também tem que bater com essa. Se existir esses dois, aí sim, eu posso permitir uma conexão para ele. Eu posso verificar o login vai ser verdadeiro. Então, poderia ele redirecionar ele a partir disso aí, ou dar uma determinada permissão. Isso de acordo com o seu aplicativo, de acordo com o que você está montando aí. Então,
ele primeiro verificou. Agora vai vir o quê? Vai vir o resultado dessa verificação. E aí é onde eu vou colocar justamente, né, o que acontece após o login ser efetivado. Então, ele vai fazer o quê? Se realmente bater o usuário e a senha, o que vai acontecer? É o que nós vamos programar aqui, então, na próxima aula.